A outra coisa interessante que nós podemos compreender é que até as tempestades em nossa vida têm um propósito. Porque o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 3, ele chega a dizer que as turbulências da nossa vida, que as nossas tribulações produz perseverança, que a perseverança produz experiência, que a experiência produz esperança. E que a esperança não se confunde, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração através do Espírito Santo que nos foi outorgado. Perceba que até as tempestades desta vida têm um propósito na nossa vida, na nossa história. O que nós temos dificuldade em entender, na verdade, são os propósitos que havia naquela tempestade. O porquê aqueles discípulos estavam passando por isso. É isso que nos incomoda, é isso que às vezes nos traz uma reflexão mais profunda. Mas com certeza o texto vai narrar objetivos que posteriormente, em outro vídeo, nós estaremos tratando o porquê da tempestade naquele momento e na vida daqueles discípulos. A outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus havia prometido que viria ao encontro dos seus discípulos posteriormente. Porém, Jesus não disse como viria, mas ele disse que viria ao encontro dos seus discípulos. Esses discípulos têm esta confiança arraigada em seus corações. O evangelista João, por exemplo, na sua carta, no seu evangelho, ele diz o seguinte, no Evangelho de João, segundo escreveu João, no capítulo 6 e no versículo de número 17. Olha o que a Bíblia diz sobre o sentimento que estava no coração daqueles homens com relação ao que Jesus havia dito, o que Jesus havia prometido de ter com eles posteriormente. Olha o que a Bíblia diz. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Olha o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia revela, olha o sentimento que está no coração daqueles homens. Jesus ainda não viera ter com eles. Havia uma esperança no coração daqueles homens de que Jesus viria, de que tudo aquilo que ele falou, ele cumpriu e que em nenhum momento ele desfez da sua própria palavra. Que ele era verdadeiro, que ele era o Filho de Deus e que viria ao encontro dos seus discípulos, porque assim ele havia dito. Mas sabe o que me chama a atenção no texto? É que, com relação à vinda de Jesus aos seus discípulos, 3 coisas me chamam a atenção. 3 coisas me fazem refletir, 3 coisas fazem com que o nosso pensamento esteja voltado para o que acontece muitas vezes em nossa vida. A primeira coisa que o texto fala está aqui no verso 25 e diz assim, Mateus 14, 25, diz assim, na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Então a primeira coisa que me chama a atenção está aqui no texto. Na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com ele. A 4ª vigília da noite era a última vigília. A 4ª vigília da noite era o último período noturno. É como se Jesus estivesse vindo aos 45 minutos do segundo tempo. Esta é a impressão que muitas vezes temos com relação ao agir de Deus em nossa vida. Até existe um ditado popular que diz assim, Deus tarda, mas não falha. Devemos, no entanto, compreender que Deus não está sujeito à nossa cronologia, ao nosso cromos, e que o seu tempo é o tempo perfeito.
O tempo de Deus, o kairos de Deus, é o tempo perfeito.